Shalom, queridos, graça e paz. Tudo bem? Todos me escutam? Que bom ver vocês aqui. Eu adoro essa hora de ver as carinhas de vocês. Agradeço aqueles que podem deixar a câmera aberta. Tá bom, gente? Que bom estar aqui com vocês novamente nesse domingo que antecede o final do mês de março. Quem pode dizer aí na sua casa, glória a Deus que março está terminando? Glória a Deus. Olha, sem dúvida nenhuma, está sendo um mês de vitória, mas não há vitória sem que a gente se disponha a entrar numa luta. E nós nos dispusemos a entrar numa luta. Quem experimentou isso esse mês? Na sua vida pessoal ou na vida daqueles que estão no nosso entorno, de coisas que ficamos sabendo. E realmente, nós não somos negacionistas, não douramos a pílula, mas o Senhor nos dá discernimento para compreender contra que e contra quem é a nossa luta, a nossa guerra. Mas é fato sabido que estamos debaixo de uma guerra, dentro de uma guerra, mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Amém, queridos? Somos mais que vencedores em todas as coisas. Sabemos que estamos finalizando o mês de março, um mês de muito jejum, um mês de muita oração, de clamor. Nós vamos falar um pouquinho mais, o pastor Alexandre vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje também. E essa semana, que inicia hoje, nós ingressamos no mês de abril. E sabemos que há uma mudança de decreto para esse mês. E eu não sei vocês, mas eu estou em grande expectativa. Abril será um mês de grandes respostas. Estamos, sim, como toda a guerra, saindo de março com despojos para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas abril poderemos respirar novamente, aliviados. Eu creio nisso, sem descuidar, porque aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Então, que em todo tempo nós permaneçamos vigilantes, zelosos por aquilo que o Senhor já fez em nós e por nós, para que possamos continuamente sermos uma luz em meio às trevas, que é o que o mundo vive hoje. Vamos orar então, queridos? Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença com o nosso coração cheio de gratidão, porque hoje estamos aqui novamente. Obrigada pela vida, obrigada pela Tua provisão, provisão de saúde, provisão de alimento. Nós temos comida sobre a nossa mesa, nós temos saúde sobre as nossas vidas, nós temos uma família, nós temos uma cama quentinha. Muito obrigada, Pai. Nós te agradecemos porque Tu tens nos sustentado até aqui. E nessa noite, Senhor, a Tua igreja se reúne em toda a terra. Mas eu quero, em especial, apresentar esse povo, Senhor, que é conhecido pelo Teu nome, numa congregação que se chama Nexus IBN. Nós queremos Te agradecer, Senhor, eu quero Te pedir que Tu estenda a Tua mão de poder, autoridade sobre a vida de cada um desses amados. Que a casa de cada um deles seja cheia da Tua glória, da Tua presença, que Tu possa, Senhor, recolher todo o seu clamor, todas as suas lágrimas, talvez, toda a sua oração. Tu conheces a necessidade de cada um deles e conheces os desejos do coração deles. Vem, Senhor, porque Tu és a nossa resposta, Tu és a nossa resposta. Nós não temos mais para onde buscar, porque nós sabemos quem é a fonte do nosso sustento, nós sabemos quem é a fonte da nossa vida e por isso os nossos pés estão firmes em Ti. Senhor, nós consagramos esse tempo a Ti e dedicamos esse tempo a Ti. Em nome de Jesus, fica à vontade no nosso meio, Senhor. Espírito Santo, nos ensina a Te adorar como convém a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vou passar o microfone, então, para o Renan. Amém, Senhor Deus, nós queremos, Pai, encerrar, Senhor Deus, esse mês em louvor, em gratidão por aquilo que o Senhor fez, Pai. Queremos, Deus, Te louvar, Senhor Deus, porque o Senhor Deus tem colocado decretos de salvação, decretos, Senhor Deus, de restauração nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Tu és Deus sobre toda a terra, Tu és Deus sobre o meu viver.
fez. Não temerei se problemas se enfrentar. Seguro estarei. Ouça o som dessa geração a cantar libertação. Para o mundo seu nome conhecer. Seguro estarei, pois eu sei que Deus me salvou. Sua palavra nunca falhou. O caminho já se abriu pra mim. Seguro estarei, pois eu sei, Deus me salvou. Sua palavra nunca falhou. O caminho já se abriu pra mim. Chegou salvação. Ouça o som desta geração a cantar libertação. Para o mundo seu nome conhecer. Seguro estarei, pois eu sei, Deus me salvou. Sua palavra nunca falhou. O caminho já se abriu pra mim. Seguro estarei, pois eu sei, Deus me salvou. Sua palavra nunca falhou. O caminho já se abriu pra mim. Chegou salvação. Chegou salvação, chegou salvação, Ele vive em mim. Chegou salvação, chegou salvação, Ele vive em mim. Chegou salvação, chegou salvação, Ele vive em mim. Chegou salvação, pois vivo está, Ele vive em mim. Chegou salvação, chegou salvação, Ele vive em mim. Chegou salvação, pois vivo está, Ele vive em mim. Pois eu sei, Deus me salvou. Sua palavra nunca falhou. O caminho já se abriu pra mim. Seguro estarei, pois eu sei, Deus me salvou. Sua palavra nunca falhou. O caminho já se abriu pra mim. Chegou salvação, chegou salvação. Aleluia, Senhor Deus. Nós queremos, Deus, queremos tomar posse, Senhor Deus. Queremos tomar posse da vitória do Senhor Deus a partir do nosso louvor, Senhor Deus. Queremos declarar, Senhor Deus, os nossos corações estão abertos e disponíveis, ó Pai, em louvor ao Senhor. Queremos, Senhor Deus, conquistar a vitória com os nossos corações, Pai. E cremos que o Senhor está lutando por nós. Bem antes de eu notar, você já saiu pra
e volta com a cabeça do inimigo e diz que sou eu quem tem vencido. Bem antes de eu saber, minhas guerras foi por mim vencer. No seu amor completa proteção, me tira do deserto e sequidão. E eu só louvei, eu só adorei, só fiquei prostrado, só me aquietei. Aleluia, me salvou. Do seu jeito é melhor. Aleluia, grande defensor. Do seu jeito é melhor. Do seu jeito é melhor. Confiamos em ti, Jesus. Bem antes de eu saber, minhas guerras foi por mim vencer. No seu amor completa proteção, me tira do deserto e servidão. E eu só louvei, eu só adorei, só fiquei prostrado, só me aquietei. Confiamos em ti, Jesus. Aleluia, me salvou. Do seu jeito é melhor. Aleluia, defensor. Do seu jeito é melhor. Aleluia, aleluia, me salvou. Do seu jeito é melhor e confiamos em ti. Aleluia, grande defensor. Do seu jeito é melhor. Quando eu me perdi, você me encontrou, me representou seu amor, juntou os meus pedaços e me fez de novo. Do meu coração é defensor. Quando eu me perdi,
Aleluia, me salvou. Do seu jeito é melhor. Aleluia, grande defensor. Do seu jeito é melhor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com um olhar? Ele é tão sábio, ensina com amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com um olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, oh, tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos olhos queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome lugar de honra, nós perfumamos a casa, perfumamos ela toda,
Graças a Deus por esse tempo, pelo louvor, pela adoração. Obrigada, Renan. Eu quero aproveitar tudo que essa música propõe e lembrar para vocês que semana que vem nós temos ceia. Então estejam preparando o coração e a mesa para nós celebrarmos juntos esse momento. Amém? Rodrigão, contigo, querido. Pastora, o Rodrigo está no outro computador. Se tu puder abrir o microfone dele no outro, esse aqui nós estamos olhando pela sala. Bom, vamos encontrar então. Ah, tá. É Michele, então. Aqui. Boa noite, boa noite. Está todo mundo me escutando? Se adaptando a essa tecnologia aí, já faz 1 ano e pouco que nós estamos enfrentando uma pandemia aí, e às vezes a gente dá uma rateada aí na tecnologia. Mas amém, eu queria agradecer a Deus por estarmos aqui em primeiro lugar, né? Ter a oportunidade de estarmos aqui, que a tecnologia nos proporciona estarmos reunidos aqui, né? É muito bom estar aqui, muito bom ver o rostinho de cada um, sinto saudade, muita saudade de estar junto, gosto de um ajuntamento, né, com a galera. Mas hoje me coube a palavra, trazer uma palavra de oferta aqui no culto, né? E desde que a pastora me trouxe semana passada isso, na hora me veio uma palavra em Hebreus 11:26. E eu cá com meus botões, falei assim, meu Deus do céu, gente. Todo mundo me escutando? Agora sim, deu uma trancada, né? E eu pensei comigo assim, mas, gente, Hebreus 11:26 não tem nada a ver com palavra de oferta, meu Deus do céu. Né? Mas eu sou obediente e vou entregar essa palavra. Mas antes disso, eu quero trazer algo para vocês, que eu quero falar um pouquinho aqui sobre as palavras que têm sido pregadas no culto, e automaticamente a gente tem replicado isso nas células, né? Tanto a palavra de Josafá quanto a palavra de Jó, quero me concentrar nessas duas palavras, são palavras que provocam ou fazem a gente refletir sobre a nossa fé. Josafá, ele está diante de uma guerra, de um exército gigantesco, e ele vai buscar em Deus. E ele ora, e ele toma ele segue uma instrução que, para mim, pô, se eu vou pensar em guerra, como é que eu vou agir dessa forma? Ele coloca um ministério de louvor à frente. Fora, clamou a Deus, jejuou em congregação, isso que nós estamos fazendo, mas ele teve obediência e fé. Ele teve obediência e fé. Mas, acima de tudo, ele ouviu a voz do profeta. Ele ouviu a voz do profeta. Será que nós andamos ouvindo a voz do nosso profeta?
Quem Deus tem estabelecido na terra como nosso profeta? Hoje, a apóstola Mônica e apóstolo Alexandre Paz. São os profetas que têm nos trazido a direção e trazido palavras de direção e instrução sobre as nossas vidas. Já pararam para pensar nisso? Josafá obedeceu, acolheu a instrução e obedeceu. E Deus deu o quê? A vitória para eles. Deus deu a vitória. E eles recolheram 3 dias de despojos. O que nós estamos passando agora no mês de março? E nós temos um decreto sobre as nossas vidas no mês de março que nós recolheríamos os despojos. E se nós somos sujeitos e obedientes, nós recolheremos esses despojos. E a vitória virá. Amém? Segundo, a palavra de Jó, um homem com fé, uma fé irreparável, com todas as coisas que aquele homem passou. Perda dos filhos, de riquezas, de todas as outras coisas. Ele se manteve firme na sua fé. E Deus restituiu? Restituiu. Amém? Deus restituiu tudo para Jó. O que eu quero trazer hoje é a palavra de Hebreus 11:1. Não é a palavra ainda que eu quero entregar para vocês, tá, gente? Que Deus mandou entregar para vocês. Eu quero ler aqui Hebreus 11:1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É fé, gente. A gente tem que ter fé. Em fé em todas as coisas. Vocês sabem que quando eu me converti, eu descobri algo dentro da minha vida que eu não tinha, que era paz. Deus me deu a paz. E quando eu oro todos os dias de manhã, eu busco a paz. Eu busco a paz. Senhor, me entrega a minha paz. Eu quero ter paz, mas eu oro com fé. Outro dia eu estava falando com um mano, eu perguntei para ele, mano, como é que tu ora? Como é que tu busca ter somente seguir um protocolo ou tu busca um relacionamento para buscar a paz? Porque a paz, ela vai te dar a certeza que Deus está falando contigo, mas Deus também, em cima dessa paz, ela vai te trazer o resultado. Querido, se tu está pedindo alguma coisa para Deus e Deus entregou, te deu paz no teu coração, Deus também vai dar o resultado. Prestem atenção nisso. Deus vai entregar o resultado para vocês. Então, orem com fé. Talvez a gente não reconheça e não saiba o tamanho da importância e da força que é ter fé. A palavra diz lá em Hebreus 11:6, que diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Ou seja, gente, é impossível agradar a Deus sem fé. Tu imagina o seguinte: eu tenho que acreditar que Deus existe. E para fortalecer a minha fé, isso tem que ser primícia dentro da minha vida. Fé, acreditar. E aí segue o versículo e diz assim, que é galardoador dos que buscam. Ou seja, quem dá, gente, é Deus, não é ninguém, é Deus. Tudo que eu tenho na minha vida vem de Deus, o meu trabalho, a minha família, a minha saúde. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. A maior riqueza que eu tenho é Cristo, é Jesus. É um presente. Quando eu saí do encontro com Deus, eu me lembro, segunda-feira de manhã, o pastor Alexandre disse assim,
eu pareço que ganhei um brinquedo novo. De tal a alegria que existia no meu coração. Essa era a minha alegria, de quem ganhou um brinquedo novo. Essa é a minha riqueza. E agora eu vou entregar aquilo que Deus mandou, que está lá em Hebreus 11, 26. Tendo por maiores riquezas o sacrifício de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Gente, a nossa maior riqueza está em Cristo. A nossa maior riqueza está na paz que Deus nos deixa. A maior riqueza que nós temos é a alegria de congregar, é a alegria de viver uma vida em Cristo. Essa é a nossa maior alegria. E eu quero trazer aqui, pela fé, Sara teve a graça de gerar um filho na idade, já numa idade avançada. Pela fé, Noé construiu uma arca. Pela fé, o mar se abriu para Moisés. Pela fé, caíram os muros de Jericó. E pela fé, Abel deu sua melhor oferta e Deus se agradou da sua oferta. Queridos, amados, Deus quer te dar fertilidade na tua vida. Deus quer abrir os teus caminhos, o mar. Deus quer derrubar os muros. E Deus quer que tu seja mais do que vencedor. Deus quer que tu dê a tua melhor oferta. Ele vai se agradar, assim como se agradou da oferta de Abel. Amém, queridos? Acho que vão colocar a conta da igreja aí. E quando tu ofertar no altar do Senhor e cumprir o princípio, faça com fé e alegria. Isso vai mudar a tua história. Isso vai mudar os teus caminhos. Amém? Isso é de alguém que tem experimentado isso e tem testemunhado isso na vida de muitos. Amém? Vivam pela fé. Amém, queridos? Não sei se a conta da igreja já está aí, se alguém pode colocar para nós, para a gente poder orar. Tá bom? Amém, pastora? Amém, querido. Pode orar. Oi, pastor. Amém. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pelo privilégio, Pai, de fazer parte do teu reino, Pai. Porque somos teus filhos e nos sentimos amados, Pai, por ti, Senhor. Nos sentimos protegidos pela tua palavra. Nos sentimos protegidos, Pai, porque vivemos pela fé. Em nome de Jesus, Pai, recebe, Pai, a oferta, Pai, no teu altar, Pai. Porque cremos, Pai, que o teu altar é fértil, Pai. Onde todas as coisas, Pai, se multiplicam, onde todas as alegrias vêm, onde toda a prosperidade vem do teu altar, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém. Agora, nosso apóstolo amado, pastor Alexandre. Shalom, queridos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez nessa noite aqui, não é uma live, mas é um culto poderoso e abençoado. Obrigado, Renan, pelo louvor, obrigado, Rodrigo, pela palavra abençoada. Que bênção nós vermos a igreja, que é um organismo vivo. Nós somos um organismo, nós não somos uma instituição estática, não. Nós somos um organismo vivo. Obrigado, pastor, aí por estar fazendo a moderação e todos aqueles que estão participando nessa noite com a sua adoração, com o seu louvor, com a sua intercessão.
Nós estamos aqui mais uma noite, mais um domingo aqui, buscando a presença de Deus. E eu percebo que a cada culto, a cada semana, nós vemos o Senhor acrescentando aqueles que vão sendo salvos, né? Isso é a promessa para a igreja do primeiro século, né, que Jesus disse na palavra que ia acrescentando a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Por quê? Porque eles perseveravam na comunhão, na união, nas orações, no partir do pão, e o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então eu vou botar aqui, agora vou botar as telinhas aqui, eu quero ver aqueles que o Senhor acrescentou, né? Liga a tua câmera aí, para ver se tem alguém que o Senhor acrescentou que eu não conheço ainda, que está sendo salvo. Amém? Olha aí, quanta gente bonita, hein? Meu Deus, que coisa linda, hein? Que alegria poder vê-los, viu? Obrigado a vocês que ligaram as câmeras. Isso não é uma obrigação, tá? Mas é uma convocação para aqueles que querem se fazer presentes, né? Eu sei que tem pessoas que não podem, tá? Eu sei que tem pessoas que estão trabalhando numa situação na cama por alguma doença, alguma coisa, não podem abrir a câmera. Mas aqueles que podem e estão com elas abertas, eu agradeço muito. É muito bom poder olhar a vocês. Eu passo a semana inteira ministrando uma live que eu não vejo o rostinho de ninguém. Então chega domingo, dá uma saudade, gente. Deixa eu dizer para vocês, dá uma saudade. Então é tão bom eu poder abrir a câmera e ver que vocês estão aí, né? Que não é só uma tela preta com um nome, né? Às vezes até é um nome, se parece um link de um site, né? Então, que coisa bonita poder ver vocês. Glória a Deus. Queridos, estamos no último culto do mês de março e eu quero iniciar falando sobre dois assuntos, tá? Primeiramente, eu quero ler os decretos de março e abril, porque nós estamos esperando com muita vontade de chegar esse abril logo, né? E eu creio que a palavra vai se cumprir. Eu quero ler o decreto, então, do nosso querido apóstolo René para o mês de março e depois de abril. Então, de março diz assim: fiquem sólidos na rocha, eu os sustentarei pelas mãos e darei firmeza aos pés cansados. Fica prestando atenção para ver se fechou o que foi profetizado com o que nós vivemos em março. Dias de dores ainda virão para os ímpios e para os que julgam indevidamente o meu povo. Mas meus filhos não sentirão essa carga, pois eu os protegerei. Arrancarei esse peso do coração dos que me servem. E o texto base é Mateus 11, 28 a 30, que diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Pergunto a vocês, fechou com o nosso mês de março? Teve dias de dores ainda? Teve cargas, mas quando nós corríamos para o Senhor, eu ouvi uma expressão tão interessante, né? Ontem nós conversando com um casal de discípulos, e a pastora falou assim, parece que o devocional da manhã, ele não sustenta o dia inteiro, tem que ter o devocional da tarde, né? Então aí ela lembrou que Daniel orava 3 vezes ao dia, porque justamente, talvez pelo nível de opressão que ele vivia naquela época. Então ele precisava orar de manhã, aí chegava à tarde, era tantas angústias no cativeiro, orava à tarde e noite, orava à noite. Por quê? Porque precisava do Senhor, precisava o renovo diretamente com o Senhor, né? Então, fechou essa palavra profética com março, ao meu ver, totalmente. Mas nós temos um horizonte novo, nós temos uma expectativa muito positiva para abril, que foi profetizado lá atrás. Isso nós recebemos lá em dezembro, final de dezembro, essa palavra profética. E a palavra profética para abril é: o sol da justiça nasceu, amanhã sem nuvens se manifestou, passou a nuvem negra e a chuva espessa de tristeza eu bani para longe. Começou um novo tempo de refrigério e
prosperidade para meus filhos, e eles se abrigarão às sombras das minhas asas. E o texto base é Salmo 91, versículo 1 ao 9, que diz assim, salmo muito conhecido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Eu quero chamar atenção para últimas duas linhas aqui. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Recompensa dos ímpios, guarda isso. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Então, eu quero mostrar para vocês que nós estamos diante de uma liberação profética para que no mês de abril nós tenhamos uma reversão disso que nós estamos vivendo. O sol da justiça nascendo e também a nuvem espessa de tristeza sendo banida, sendo afastada de nós. Nós temos muitos motivos nesse mês de março ainda para sentirmos dores e tristezas. Eu mesmo, na sexta-feira à noite, perdi uma tia. Né? Uma tia minha, que já era viúva, morreu de Covid. Uma semana anterior ela entrou com sintomas na UPA e uma semana depois ela estava morta, né? Estava pronta para o seu velório. Então ficou 3 dias somente entubada e partiu. E uma pessoa saudável. Olha só, nós ainda estamos vivendo muitos tempos ainda difíceis, mas há uma palavra profética liberada sobre nós para que abril os céus mudem sobre as nossas cabeças. E nós estamos trabalhando, e Deus durante as lives nos deu uma palavra que nós subsistiríamos esse tempo, e nós estamos firmes e inabaláveis. Graças a Deus, nós tivemos a vitória do Diego essa semana e a família que mandou um relatório dizendo que estavam curados, que estavam bem, que até eu voltar a trabalhar. Gente, glória a Deus. E desde o início da pandemia eu estou falando assim, nós vamos fazer o que tiver ao nosso alcance. Dentre aqueles que são nossos filhos espirituais, que estão debaixo do nosso pastoreio e da nossa cobertura, nós não perderemos nenhum. Queridos, nós não tivemos nenhum discípulo internado no hospital. Nós não tivemos nenhum discípulo entubado e nós não tivemos nenhum óbito no nosso meio. Tivemos algumas pessoas, sim, que tiveram parentes como eu que passaram por isso, mas não eram filhos debaixo da nossa cobertura espiritual. Eu dou honras e glória ao Senhor por esse fato. Nós não estamos aqui, queridos, brincando, nós estamos pagando um preço alto de jejum e oração e clamando para que primeiramente nós possamos subsistir. E glória a Deus, aqui nessa igreja, nenhuma pessoa morreu, nenhuma pessoa foi entubada e nenhuma pessoa sequer baixou ao hospital. Amém? Como o apóstolo René diz, o Senhor me salvou, mas não me abobalhou. Então nós temos que estar antenados com o que o Senhor está falando e correr com os recursos espirituais que nós temos na palavra. Amém, queridos? Eu não estou dizendo que em outras igrejas,
porque, então eles estão em pecado, ou tem alguma coisa errada. Não, não estou dizendo nada disso. Quem sou eu para falar alguma coisa de outro pastor? Eu preciso cuidar do rebanho que Deus confiou nas minhas mãos e da pastora Mônica. Esse rebanho aqui é o rebanho que nós precisamos guardar, proteger, cuidar, gerenciar. E graças a Deus, por fato, não por uma ideia, por fato, nenhum discípulo passou por isso nesse ministério. E olha, muitos de nós pegaram o vírus. Então, graças a Deus, estamos com esse relatório poderoso. Estamos com esse relatório poderoso. Se por acaso alguém sabe de alguém que foi internado, entubado, e eu não fiquei sabendo, me perdoem, tá? Mas internação, de passar ali uma semana no hospital, ou alguns dias no hospital, baixar o hospital, entrar para o quarto, ficar abaixado e entubado. Eu não tenho notícia de ninguém, muito menos de quem morreu. Se por acaso alguém sabe de alguma coisa que eu não sei, me fala depois, eu ponho no chat. Amém? Então, glória a Deus, nós glorificamos a Deus por este fato. Por este fato. Agora, isso mostra que as vitórias espirituais, elas não acontecem por acaso. Nós precisamos ter ações que façam um enfrentamento justo diante da guerra. Se nós estamos em guerra, nós temos que fazer um enfrentamento à altura. E nós, de fato, estamos vivendo uma guerra. Mas a vitória é certa e nós vamos vencer em nome de Jesus. Agora, se porventura o Senhor decidisse levar um dos nossos, nós nos submeteríamos à soberania dele. Mas nós clamamos desde o início de janeiro. E que bom que nós temos profetas, como o Rodrigo falou, que bom que nós temos um profeta que entregou uma palavra dizendo que em janeiro haveria uma colheita de salvos. E nós, desde o início, estávamos dizendo, nós não faremos parte dessa estatística, vamos correr para o jejum e para a oração. E foi o que aconteceu. E aí está o resultado dessa ação. Então eu quero agradecer o empenho de todos que estão comigo ali de segunda a sexta na live, clamando, orando, todos aqueles também que estão jejuando, todos aqueles que participam de relógio de oração, todos aqueles que têm engajamento. Porque tem muita gente, queridos, infelizmente, eu digo, isso é um fato também. Tem muita gente que diz assim, ó, tamo junto, pastor, tamo junto. Aí você convoca para uma ação coletiva e não aparece, não dá resposta, não dá sinal. Gente, ou nós estamos ou não estamos. Agora, eu sei do fardo e sei do desafio que é nós alcançarmos resultados no mundo espiritual. Mas Deus está nos dando essa proteção e segurança. Eu sou muito grato ao Senhor por isso. Amém, queridos? Glória a Deus. Vocês podem dar um glória a Deus aí onde vocês estão, pode ser no chat mesmo. Glória a Deus, porque essa praga, essa peste, ela não destruiu o nosso território. Glória a Deus, essa peste não tocou o nosso território, de maneira que venha a destruir as nossas vidas. Amém? Queridos, vamos ler a palavra de hoje. E eu quero ler uma palavra em Isaías, capítulo 11, aliás, 59, capítulo 59, versículo 19. Mas antes de eu ler a palavra, eu quero dizer acho que é o Iago que está projetando aí. Iago, pode colocar, se for possível, tá? Na versão Almeida Revista Corrigida, ARC, tá? ARC. Versão Almeida Revista Corrigida. Geralmente eu utilizo a atualizada, mas nesse texto aqui eu gostei mais da corrigida, ok? Então, nós vamos ler então o livro do Isaías. Como eu disse para vocês, Isaías, já disse para vocês em várias ocasiões, Isaías é um profeta messiânico, porque ele fala muitas coisas acerca do Messias, o ungido Machia, Yeshua, o Machia ungido, que viria para o mundo, para padecer na cruz. Então, Isaías, ele profetiza muitas coisas em relação a isso. Ele é um profeta messiânico. É um profeta
e ele tem também algumas profecias diferentes, enfim, para outros fins, e ele tem aqui uma profecia, dentre todas as profecias, tem uma profecia de Isaías que é uma profecia escatológica, que chama muita atenção, e ela tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo hoje. É uma profecia escatológica. Por que escatológica? Porque tem a ver com os tempos do fim, ou com a igreja que está esperando arrebatamento, ou a igreja que está vivendo as últimas horas para o soar da trombeta, né? Então, Isaías, ele tem esse texto. Eu estava comentando com a pastora antes, a Bíblia, tá? Ela, quando ela foi escrita, os livros, né? No caso, aqui os livros proféticos e outros livros, enfim, e no caso do Novo Testamento, os evangelhos, as cartas, o livro de Atos, o livro de Apocalipse, mas principalmente no Antigo Testamento, que são livros e não cartas, tá? Eles não eram escritos com capítulo e versículo. Isso foi um convencionamento que se criou posteriormente. Para quê? Para que nós pudéssemos localizar os textos. Mas era escrito na forma de um livro. É que nem eu pegar um livro, um romance qualquer, né? E pegar e separar em capítulos e versículos, né? Provavelmente em capítulos já é separado, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, mas não tem versículos, né? Então, esse texto, essa palavra profética, nós vamos começar aqui, e às vezes essa separação, ela não combina com o texto, ela corta no meio do texto. Então, nós vamos começar em Isaías 59, 19, e iremos até os 60, versículo 5, que é onde eu entendo que abrange essa profecia, tá? Essa profecia escatológica. E por que escatológica? Porque tem a ver com as últimas coisas, as coisas finais, tá? Ou seja, o estado da igreja nos tempos finais. Então vamos lá. Isaías, então, capítulo 59, versículo 19. Aqui ele traz a palavra profética dizendo assim: então temerão o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória, desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E virá um Redentor a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da tua boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Vamos agora para o 61. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e escuridão, os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplandor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes já se ajuntaram, e vem a ti, teus filhos virão de longe, tuas filhas se criarão ao teu lado. Então, o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, as riquezas das nações a ti virão. Amém. Queridos, um texto que de primeira leitura, né, ele é um texto difícil, né, de absorver o conteúdo, mas é uma palavra profética e que requer um entendimento um pouco mais aprofundado. Então, eu vou comentar esse texto, contextualizando ele, e você vai ver que ele tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo no tempo presente. Então, esse é o retrato, né, a imagem dessa igreja
neotestamentária, né? Essa igreja que é igreja do fim dessa era, que é confirmado também por várias profecias do Antigo Testamento. E essa profecia é a que mais chama atenção, essa profecia de Isaías. Então, perante esse estado mundial que nós estamos vendo de trevas, angústia, confusão, coronavírus, mortes, enfim, nós vemos aqui uma profecia de Isaías retratando exatamente essa igreja dos fins dos tempos surgindo em glória e em poder. Nós vemos que nós temos falado disso, dessa visitação de Deus em cima de uma visitação do maligno. O maligno está visitando a terra, nós vemos isso claramente, mas também nós temos falado da glória de Deus tocando a terra. Isaías confirma essa hipótese, né, nessa profecia, que na verdade é uma hipótese que nós já estamos vivendo. Então, na primeira parte desse versículo 19, e eu quero revisar o texto com vocês, essa primeira parte do versículo 19, Isaías, do capítulo 59, né? Isaías, ele declara o propósito final de Deus, que é para ser alcançado através dos seguintes eventos. Preste atenção. Temerão o nome do Senhor. Temerão o nome do Senhor, desde o poente e a glória desde o nascente sol. Então, quem temerá o nome do Senhor? Toda a terra. Toda a terra. Isso não é uma profecia somente para a igreja. É uma profecia que abrange a igreja, mas também se estende ao mundo. Então, queridos, nós veremos que haverá, no tempo do fim agora, uma demonstração global da glória de Deus, que trará admiração e reverência entre todas as nações, tanto de crédulos como incrédulos, tanto aqueles que creem ou aqueles que não creem. Haverá uma demonstração de poder sobre toda a terra. Por quê? Porque ele diz que temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Todos temerão o nome do Senhor. Alguns temendo porque creem e respeitam, e outros temendo porque estão com medo mesmo, por causa da sua vida, por causa do seu pecado, por causa das suas escolhas e decisões. Então, a segunda parte desse versículo, tá? Ele revela o seguinte, pode deixar na tela o versículo, tá? A segunda parte dele revela o seguinte, que Satanás, o inimigo, vindo como uma corrente de águas. E é exatamente o que nós estamos vendo hoje, o inimigo vindo como uma corrente de águas. E a água, gente, né? Quem sabe, quem já teve uma casa com goteira, sabe como é que é a água, né? A menor brecha, o menor buraquinho, a água encontra. A água, ela encontra o caminho, né? Então, imagina, a água, se vier como uma corrente de água, ela toma conta de tudo, ela inunda tudo. Então, nós vemos essa intervenção do diabo, do inimigo, vindo como uma corrente de água sobre a terra. E isso é a pandemia que nós estamos vivendo. Isso é a pandemia que nós estamos vivendo, né? Eu estava ministrando ali na Febracis e eu estava falando que o diabo veio para matar, roubar e destruir, né? João 10:10. Nós conhecemos de cor e salteado esse texto, né? Ou o inimigo, o diabo, o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Ou o ladrão vem, tem algumas traduções diferentes, né? O ladrão, muitas vezes, ele não aparece com duas guampas e tridente, não, ele aparece como uma pandemia, ele aparece com um problema dentro de casa, ele aparece na forma que atinge o homem, né? Então, ele aqui, nesse texto, Isaías está falando que o inimigo, né? Eles temerão o nome do Senhor de sol a sol, em outras palavras. Por quê? Porque o inimigo está vindo como uma corrente de águas. E é o que está acontecendo hoje. A pandemia, as águas tomaram toda a Terra. As águas da pandemia tomaram o planeta. Então esse inimigo, ele vem exatamente para tentar opor-se aos propósitos de Deus.
Mas o texto também diz que a sua oposição será vencida pelo Espírito Santo. Olha que interessante, a sua oposição será vencida pelo Espírito Santo. Então, historicamente, queridos, nós estamos vivendo uma das eras ou uma das horas mais sombrias da necessidade do homem. E esse momento, ele evoca a mais poderosa intervenção de Deus na Terra. Exatamente o que estamos vivendo hoje, né? A Bíblia fala lá em Romanos 5:20, não precisa colocar, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, essa onda de correntes de água do maligno, de pandemia, por causa do pecado da nação, por causa do juízo que Deus liberou sobre a terra, mas aonde abundou esse pecado, também Deus promete uma superabundante graça sobre a terra, né? Então, o Espírito Santo, ele é apresentado aqui por Isaías como bandeira, né? Como porta-voz, né? Ou porta-estandarte, porta-estandarte, como bandeira do exército de Deus. É interessante essa figura de Isaías apresentando o Espírito como uma bandeira. Ou porta-estandarte, né? Então, no exato momento quando o povo de Deus está em perigo e de ser totalmente dispersado e derrotado, como a gente está vendo em muitas nações, como eu falei desse caso agora que o apóstolo René contou essa semana, desse pastor da Venezuela, porque a palavra também diz, ferirei o pastor e dispersarei o rebanho, dispersarei as ovelhas. Então, o perigo de ser dispersado o rebanho do Senhor é justamente quando os pastores são feridos, né? E nós vemos agora aqui, então, a figura do Espírito Santo se levanta, ela levanta um estandarte divino. Então, o povo de Deus, ele encorajado por essa evidência do Espírito Santo que está vindo na sua ajuda, ele se reúne ao redor desse estandarte ou dessa bandeira que está levantada e reagrupa-se daí para uma nova ofensiva. E é isso que está acontecendo, nós estamos nos reagrupando para uma nova ofensiva. Por quê? Porque o maligno veio como ondas, como corrente das águas, veio sobre o mar. E olha, não tem para onde correr. Aqui, diante dessa pandemia, o dinheiro é ineficaz, a posição é ineficaz. Nós dependemos totalmente de Deus. E aí, quando nós estamos nessa situação de vulnerabilidade social, física, emocional, nós acabamos sendo atraídos pelo Espírito Santo como bandeira e nós nos reunirmos atrás ou ao redor desse estandarte que está levantado, reagrupando os filhos da fé para uma nova ofensiva no mundo espiritual. Mas que estandarte é esse ou que bandeira que o Espírito Santo ergue aqui, né? Lá em João, capítulo 16, não precisa abrir, tá? No versículo 13 e 14, Jesus falou da vinda do Espírito Santo e declarou o seguinte: ele me glorificará. Então, o Espírito Santo, ele tem uma ação glorificadora de glorificar o Filho. Amém? O Espírito Santo glorifica o Filho. Alguém já deve ter reparado que quando eu estou orando por enfermos ou por algum milagre, muitas vezes eu uso a expressão: Senhor, glorifica a obra da cruz. Glorificar a obra da cruz é glorificar o Filho, o sacrifício que ele fez. E quando eu falo Senhor, eu estou falando com o Espírito Santo, porque eles são um, entendem? Ou poderia falar Espírito glorifica a obra da cruz. Então, uma das funções dessa bandeira ou do Espírito Santo é glorificar o Filho. Então, ele só tem, o Espírito Santo, esse estandarte para levantar na terra. Não existe outra estandarte na terra. Não existe outra bandeira. Não é uma instituição, não é uma denominação, não é uma doutrina. É uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E a Bíblia fala em Hebreus 3:8, não precisa colocar, que 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será
para sempre. Então o Espírito veio habitar em nós e ele é que vai se encarregar de levantar essa bandeira, de glorificar a Cristo aqui na terra, glorificar a obra da cruz aqui na terra. Amém? Então, para todo verdadeiro crente, ele deve, né? Todo verdadeiro cristão, ele deve lealdade a essa bandeira ou estandarte, que é Jesus Cristo, né? Essa é a prioridade. Qualquer outro compromisso institucional, denominacional, doutrinário, é secundário, né? Então, onde quer que esses crentes vejam Cristo verdadeiramente exaltado pelo Espírito Santo, ali eles se reunirão. Por isso a Bíblia diz que todos aqueles se reunirem em meu nome, eu estarei, se 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Eu tenho falado nas lives também, que sempre quando nos reunimos, inclusive nas lives, nos cultos e qualquer lugar, né, nós precisamos exaltar a Cristo. E essa exaltação vem justamente pelo Espírito Santo em nós. Então, ele glorificará a Cristo. Então, quem está entendendo aí? Deixa eu ver aqui se alguém está entendendo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tira um pouquinho aí o texto, por favor. Gente, tá todo mundo entendendo aí? Vamos botar aqui a galeria. Faz aí. Tá entendendo? Glória a Deus. Amém? Como eu falei para vocês, o texto, tá? Na primeira passada, é difícil de assimilar onde quer chegar. Mas agora, destrinchando esse texto, tem uma profecia poderosa aqui, né? E nós vemos, amados, quem estudou um pouco de história, que desde a Segunda Guerra Mundial, essa parte final de Isaías 59, 19, tem se cumprindo exatamente. Primeiro, vindo o inimigo com uma corrente de águas. Tem havido uma inundação de influência e muita atividade do diabo, de Satanás, como nunca antes, em todas as áreas das nossas vidas. Inclusive a área religiosa. Olha quanta aberração existe aí. Olha quanta heresia existe aí. Ataque na área religiosa, ataque na área moral. Olha quanta imoralidade nós estamos vendo cada vez. A nossa sociedade, ela nunca foi tão imoral como é nos dias de hoje. Nós vemos atrocidades sociais, atrocidades políticas, ou seja, uma inundação da influência do diabo e uma atividade do diabo como nunca antes em todas essas esferas da vida do ser humano, né? Mas agora, em segundo lugar, nós vemos o Espírito do Senhor, como disse ali no texto, deixa eu ver o versículo, coloca o texto, por favor, ali. Eu tinha fechado a minha Bíblia aqui. Ok, coloca o próximo, por favor. Não, aí mesmo. O Espírito do Senhor, no 19 mesmo. O Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Então, tá falando do diabo, né? E aí, depois começa assim, vem o inimigo com uma corrente de águas, e depois, no segundo plano, vem uma visitação do Senhor. Então, nós vemos que depois de uma visitação do inimigo, vem uma visitação do Senhor. E a profecia diz, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Então, queridos, nós vemos que nós estamos experimentando agora, junto com essa pandemia, uma visitação soberana, uma visitação sobrenatural do Espírito Santo. Quem está vendo isso, gente? Se você não está vendo isso, é porque você não está orando comigo todo dia, ou não está jejuando. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós temos visto uma visitação sobrenatural, ou seja, coisas estão acontecendo que são além da nossa natureza, são sobre a nossa natureza. Por isso são sobrenatural.
E essa visitação, ela não se centra, ela não é por causa da nossa igreja, ela não é por causa da minha personalidade. Não é por isso, queridos, mas é por causa do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo está glorificando, ele está levantando essa bandeira. Essa bandeira, o nome dela é Cristo, é Jesus Cristo, amém? Então, o povo de Deus está, de todos os lugares, está se reunindo em torno da pessoa de Cristo, exaltado pelo Espírito Santo. Eu vou falar novamente. Nós estamos nos reunindo agora de todos os lugares, de todos os povos e nações. Aqueles que são cristãos estão voltando a ser atraídos a Cristo, a se reunir em torno de Cristo, e o Espírito Santo exaltando o nome dele, exaltando, ele levantando, faltou a palavra agora, levantando a bandeira, né? Erguendo essa bandeira, amém? Então, Isaías, aí, depois do versículo 19, né, até o 21, ele descreve vários efeitos dessa visitação, e eu quero destacar algum deles aqui, tá? Um dos efeitos é o povo de Deus está voltando. Pode tirar o texto agora. O povo de Deus está voltando para ele em arrependimento. Quando essas coisas acontecem, é aquela história, né, que se diz, né? Não veio pelo amor, vem pela dor, né? E hoje tem muita dor. E muita gente está voltando em arrependimento. Muitas pessoas que estavam afastadas de Cristo, estavam afastadas do Evangelho, estão voltando em arrependimento. Nós vemos isso na live, nós vemos isso no culto, e não tem problema nenhum. É assim mesmo. Deus está atraindo de volta, porque quando vem a opressão e o Espírito Santo começa a levantar a bandeira Cristo, isso atrai principalmente aqueles que já conhecem a verdade, que estavam no pecado, mas muitos do povo de Deus estão voltando para o arrependimento. Mesmo aqueles que estão dentro da igreja, mas estão com o pé no mundo, esses começam a pensar e tirar o pezinho de lá e botar os dois na igreja, viu? Por quê? Porque estão vendo que é melhor ficar dentro dessa arca. Ela pode ter muitos defeitos, mas aqui é um local de salvação, é um local seguro. Outro aspecto dessa visitação do Espírito Santo é Cristo está operando de novo na sua igreja, trazendo redenção e libertação. Ou seja, pessoas estão sendo libertas, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo salvas. Gente, nós estamos em franco crescimento. Nós estamos em pleno crescimento, em meio à pandemia. Nós vemos a cada semana mais pessoas nas células, mais pessoas sendo alcançadas, mais pessoas num processo de cura, libertação e transformação e de salvação. Isso é o efeito dessa visitação. Isso é avivamento. Essa visitação do Espírito Santo, esse hastear a bandeira, veio a palavra. Tá certo, meu amor? Hastear a bandeira é justamente o avivamento que nós estamos buscando. É levantar essa bandeira, o Espírito Santo levantando essa bandeira, como Isaías profetizou, é a visitação do Espírito e pessoas sendo agora atraídos a Cristo. Outro aspecto, ele está renovando a sua aliança e restaurando a plenitude do seu Espírito. Então, a aliança que estava quebrada por causa do pecado, agora sendo renovada no coração e nas vidas, e pessoas que estavam frias, agora começando a ser restauradas para viver uma plenitude do Espírito Santo. Mais uma vez, o povo de Deus agora se torna uma testemunha. Lembra daquele texto que descerá sobre vós o Espírito Santo? Não é esse texto, é outro. E recebereis poder ao descer sobre vós, Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então o Espírito Santo vindo sobre nós para nós sermos testemunhas, começando em casa e depois até onde o Senhor permitir. Então ele está falando aqui, está renovando a aliança e restaurando a plenitude do Espírito em nossas vidas. Para quê? Para nós termos novamente testemunha, porque muitas pessoas estão a vida inteira na igreja, mas ainda não se tornaram testemunhas de Cristo.
tem uma vida no reino e outra vida fora, né? Agora, essa pessoa sendo testemunha de Cristo e o Espírito de Deus sobre essa pessoa, a palavra ela começa novamente a ser proclamada, ou seja, o avivamento ativa a boca da igreja. O avivamento ativa os lábios da igreja. Porque tem gente que parece agente secreto do reino. Ele entra num grupo social ou numa empresa com 100 funcionários, olham para ele, depois de muito tempo, descobrem que ele é crente porque alguém foi na igreja e viu ele lá. Porque ele era agente secreto do reino. Era o 007 de Cristo, né? Como se diz, né? Ninguém sabia que o cara era crente, meu. Por quê? Porque a boca dele não tem a palavra. Não tem, mas quando o Espírito está na pessoa, ele começa a testemunhar, ele abre a boca. Então, esse avivamento vai despertar os teus lábios, meu querido, para que você possa ser testemunha de fato, né? E eu vou dizer, não, isso não é só para adultos, todas as faixas etárias estão incluídas nessa visitação. É para os pais, é para os filhos, e nós temos a palavra profética, né? Que Deus converteria o coração dos pais aos filhos, né? Dos filhos aos pais, é para os netos, é para os jovens. Como nós lemos lá, estudamos em Joel 2:28, é o derramamento do Espírito, né? Seus filhos, suas filhas profetizarão, os jovens terão visões. Está lá em Atos 2 também confirmando essa palavra. Então, nesse derramamento, pega qualquer geração, pega qualquer idade, todos testemunharão. Então, queridos, o que está acontecendo agora? Não se trata de algo que é uma ondinha que vai passar, porque nós cremos que estamos na iminência do arrebatamento da igreja. Então, não se trata aqui de uma visitação do Espírito curta ou temporária. Ela é, como o texto diz, desde agora e para todo o sempre. A plenitude do Espírito Santo, que agora está sendo restaurada ao povo de Deus, eu creio que nunca mais lhe será retirada. Nós vimos avivamentos no passado, inclusive em Atos 2, mas para a igreja do fim, que é esse texto de Isaías, esse texto escatológico, esse avivamento, ele vem cada vez ficando mais forte. Mas pode crer também que as ondas, que as correntes das águas do maligno também continuarão fortes sobre a terra. Mas nós veremos a glória de Deus tocar a igreja. E aí nós passamos para o Isaías 60, né? Viramos o capítulo, e os dois primeiros versículos de Isaías 60, eles enfatizam o crescente contraste entre luz e trevas, né? Onde fala ali, as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre o povo de Deus a luz e a glória da sua presença brilharão ainda mais intensamente nessa escuridão, viu? Nessa escuridão circundante. As trevas estão aumentando, isso é fato, nós estamos vendo isso. Mas a luz, da mesma sorte, ficará mais clara, meus queridos. A luz, assim como as trevas estão aumentando sobre a terra, isso já estava profetizado. A luz ficará mais clara. E essa acaba sendo uma hora de decisão. Porque quando a luz está clara e as trevas estão claras, a pessoa tem dois caminhos separados. E aí tem um momento de decisão. Não tem mais como haver neutralidade, não, aquele crente não praticante, não existe mais como haver neutralidade no tempo do fim, porque as trevas estão aumentando e a luz está ficando mais clara. A pessoa é obrigada a entrar por algum caminho, não tem concessão, né? Como diz lá em 2 Coríntios, né? Ou quem tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Não tem comunhão. Nós precisamos escolher um caminho e decidir. Então, aqueles que estavam ali em meia boca, sabe? Discípulo meia boca. Gente, o avivamento é assim, eu vou traduzir para vocês. Ou a pessoa incendeia pelo Espírito, ou ela não consegue ficar. Ou ela fica em chamas, ou a presença, ela te toma, ou ela te empurra para fora. Não tem como ser as duas coisas.
Quando Jesus veio encarnado em figura humana na Terra, ele era a própria presença de Deus na Terra, o Filho de Deus. E o que os homens fizeram? Mataram ele, porque eles não podiam conviver com isso. E na igreja, quando a glória de Deus vem sobre a terra, e Jesus é a glória da igreja, quando ela vem sobre a terra, ou a pessoa adere, ou a glória empurra para fora, ela não consegue permanecer. Então nós temos que ter entendimento disso, porque nós estamos diante da iminência de um grande e poderoso avivamento. Nós nunca vimos na história da nossa nação um presidente conclamar a nação inteira para jejuar e orar. E nós estamos vivendo isso. E eu quero lá ver homens que falem, que coloquem Deus em primeiro lugar, que coloquem os valores do reino em primeiro lugar. Não, quem quer que seja, mas que tenham princípios que nós cremos. Amém? Então, ainda no versículo 3 do capítulo 60, Isaías, agora ele descreve o impacto produzido no mundo, né? Pela manifestação da igreja na sua glória. Então, essa igreja gloriosa que eu ministrei na semana passada, ela vai gerar um impacto no mundo. Gente, nós geraremos um impacto na terra. Nós vamos gerar um impacto no mundo. E isso vai causar muita perplexidade, né? Nações e os governantes das nações virão e procurarão ajuda. E sobre essa hora, Jesus fala em Lucas 21, 25 o seguinte, ó, angústias das nações em perplexidade. Por quê? Porque ele está vendo as correntes de águas malignas sobre a terra, mas ele vê ao mesmo tempo uma igreja nascendo em glória, uma igreja gloriosa manifestando sobre a terra a glória de Deus. E o texto, coloca ali o versículo 3, coloca o versículo 3. E as nações caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Ou seja, essa palavra é para a igreja. As nações virão, né, por causa da luz. E a tipificação da glória de Deus é luz. Por isso que o reino de Deus é o reino de luz e a glória. Então, nós teremos a luz de Deus, nós somos a luz do mundo, e a glória da igreja, que é Cristo, a luz, ela brilhará na terra. E isso vai ser perceptível aos governantes das nações que estarão em angústia, em perplexidade, e eles virão atrás de nós. Por quê? Porque vão querer isso nas suas vidas. Muitos deles vão querer. E os problemas crescentes nas recentes décadas trouxeram os governantes das nações ao ponto em que eles já não afirmam ter mais soluções. Os governantes não têm soluções. O povo está morrendo e os governantes hoje não têm soluções. A perplexidade tomou conta das nações. Portanto, nações inteiras se voltarão para Cristo quando ele revelar a sua sabedoria, o seu poder, através da igreja, meus irmãos. É através da tua vida. Nações inteiras se voltarão para Cristo por causa da sabedoria e poder da igreja. Por isso, ele vai colocar uma palavra de sabedoria na tua boca, ele vai colocar uma palavra poderosa na tua boca. E o poder, o dunamis, vai se manifestar na tua vida. O mundo espiritual vai dar resposta. Amém, querido? Quem está entendendo essa palavra? Nós estamos contextualizando o nosso tempo presente. Nós estamos contextualizando o que está acontecendo hoje, o que está totalmente encaixado com essa profecia escatológica de Isaías. Amém? Então, indo ao versículo 4, agora, Isaías desafia a igreja a olhar para o grande fluxo de pessoas que está entrando. Vamos ler. Levanta em redor os olhos e vê. Todos esses já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, tuas filhas se criarão ao teu lado. Então, olha só, gente. Deus vai mandar uma multidão de pessoas que irão sendo salvas a cada dia.
Por quê? Por causa da glória da igreja, que é Cristo. Cristo é a glória da igreja. E por causa dessa glória, milhares de milhares virão. E o Espírito Santo vai levantar essa bandeira. Não é um Cristo que nós falamos da boca para fora, mas é um Cristo que é glorificado, que é entronizado pela igreja. E muitos virão, olha, nós vamos precisar de muitos líderes de célula. Nós vamos precisar de muitos discipuladores para dar conta dessa demanda poderosa de vidas que virão, Glória a Deus. E para finalizar, querido, o versículo 5 de Isaías 60 diz assim, nessa parte, tá? A profecia, ela alcança o seu clímax, né? O seu ponto máximo. E ele diz assim, então verás e serás iluminado. Tem uma outra versão na NVI que diz assim, então verás e ficarás radiante, e o teu coração estremecerá e se alegrará. Por quê? A abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas da nação virão a ti. Quando fala abundância do mar, diz que está falando da abundância do mundo. A riqueza que está no mundo, a riqueza que está nas nações virão a ti. Lembra que eu falei no decreto lá de abril, que no final do Salmo 91, ali que eu li as últimas duas frases, diz assim, somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Então, exatamente, uma grande transferência de riqueza nos últimos tempos acontecerá. As nações virão, e uma grande transferência da riqueza das nações do mundo virá para o reino, virá para a tua vida. E ele está dizendo assim, então verás. Vamos ler ali novamente o 4, coloca ali. Então verás e serás iluminado, ou seja, a glória de Deus. Você vai ficar radiante, porque a glória de Deus, e aí aqui está a explicação que nós somos a luz do mundo, é quando nós estamos debaixo da glória de Cristo na nossa vida. E o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. Quem recebe essa palavra, gente? Meu Deus! Meu Deus, que palavra poderosa. Gente, Deus vai enviar um avivamento, eu sempre digo que é no Rio da Glória, que tem toda sorte de provisão. Tem gente que está pedindo, Senhor, manda dinheiro, Senhor, manda isso, me dá aquilo, me dá aquele outro. Quem sabe a gente pede, Senhor, queremos a tua glória em nossas vidas. Junto com a glória vem todo o resto. Por isso a palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Queridos, olha só, de todos os acontecimentos históricos, né, antecedentes, as correntes do avivamento fluirão, por fim, unindo-se num único e irresistível rio, o rio da glória do Senhor. E o teu coração estremecerá e se alargará. Um santo temor virá sobre o povo de Deus, perante a revelação do poder de Deus e da glória de Deus. No entanto, também, queridos, haverá um alargar do coração, uma capacidade ampliada para compreender e cumprir os propósitos de Deus. Para o povo de Deus congregado, unido, fortalecido, dessa maneira serão disponibilizados muitos recursos materiais e financeiros. Quando ele fala abundância do mar, as riquezas das nações, Deus tem esses recursos reservados e guardados com um propósito, que é uma tarefa final, que eu não vou falar hoje. Mas Deus tem recursos guardados para um propósito. E ele é para a igreja, e é para uma tarefa final que a igreja vai cumprir.
nesse tempo, né? Mas eu não vou falar hoje, vou continuar isso depois. Deus tem esses recursos guardados. Agora, quer um conselho de pastor? Não, conselho de amigo, porque pastor não dá conselho. Pastor dá direção e corrige, né? Pastor dá direção e correção. Ele usa o cetro da autoridade. Então, conselho de amigo. Querido, tenta entender o que Deus está falando nesse tempo e entra debaixo dessa nuvem. Tenta entender a palavra profética e tenta viver essa palavra. Tenta entender o que o Senhor está revelando para esse tempo. E mergulha, meu irmão, não fica olhando. É que nem uma pessoa que está na beira de uma piscina de pé olhando. Será que eu pulo ou não pulo? Será que a água está quente ou está fria? Querido, se Deus falou, te atira, meu filho. Te atira. Isso é um conselho que eu te dou. É um conselho. Tenta entender o que o Espírito Santo está fazendo no tempo presente e te soma a ele. Contribui com ele. Não tenta criar outro projeto em paralelo. Entra no projeto do Espírito, e o projeto do Espírito é você entrar nesse avivamento. Ah, pastor, mas eu vou liderar a célula, eu vou fazer e vou acontecer, vou ganhar almas, claro. Mas primeiro você tem que ter avivamento, meu filho. Ninguém brinca com o Espírito Santo, nós temos que primeiro acertar o coração, acertar a nossa vida. Nós vamos fazer muito para o reino, sim, mas não adianta a gente querer fazer na força do braço, nós temos que nos alinhar com o Espírito Santo e permitir que ele nos use. Então, há algo que está sendo feito na terra e nós queremos nos tornar participantes. Amém? Participantes. O Senhor, ele profetizou, através de Isaías, que viria o maligno sobre a terra, como corrente das águas. E aí ele profetiza uma visitação do Espírito Santo como nunca. Também ele profetiza que essa visitação seria a glorificação de Cristo na terra, a bandeira. E ele também profetizou que o mundo buscaria respostas na glória da igreja. O mundo perplexo buscaria respostas na igreja por causa da glória da igreja, que é Cristo, ou seja, buscaria em Cristo. E essa igreja gloriosa, ela receberia pessoas de todos os lugares e receberia também as riquezas das nações. Amém? Você está entendendo essa palavra, meu irmão? Eu não sei, é uma palavra que numa leitura rápida ela é complexa porque tem muitas metáforas, mas estudando ela profundamente a gente vai entendendo o que o profeta quer dizer e vai vendo a revelação que o Espírito Santo traz para esse tempo que nós estamos vivendo. E eu creio que Deus vai fazer um avivamento poderoso na tua vida. E eu vou te dizer, nós não vamos participar da crise, eu continuo crendo, clamando e crendo que nós, estando em Cristo, em avivamento, nós não participaremos dessa corrente maligna que está vindo sobre a terra. Agora a corrente da crise financeira mundial. Nós não participaremos. Nós teremos recursos virão e nós teremos recursos de todas as nações. Deus vai abençoar. Quando fala igreja, noiva, não está falando do caixa da IBM, do Ministério Nexus, não está falando do caixa da igreja. Quando eu falo igreja gloriosa, eu não estou falando da nossa placa ou denominação. Quando eu falo que as riquezas das riquezas das nações virão, eu falo repetindo o que o profeta disse, eu estou falando que vem sobre a noiva do Senhor. A igreja noiva vem sobre a tua vida. Essa palavra é para a tua vida, não é para a tesouraria da igreja. Essa palavra é para a tua vida, é para a tua vida. Você vai receber a palavra conforme foi profetizada. E ela já está em curso. Ela já está em curso e ela está totalmente alinhada com aquilo que nós estamos vivendo no presente. Esse avivamento não é uma onda passageira. Esse avivamento é uma onda maior. Por isso ela vem aos poucos, mas ela vai tomando força. Ela vai tomando estatura. Ela vai aumentando, aumentando, aumentando. E essa onda de avivamento, ela é imparável. E eu creio que ela vai desaguar no arrebatamento da noiva do Senhor. Amém? Quem recebe essa palavra nessa noite, quem está entendendo essa palavra, queridos,
Eu sei que muitas vezes a gente... Deixa eu dar uma olhadinha para vocês aí. Eu perguntei e não olhei. Fala, quem está entendendo a palavra, querido? Amém. Eu sei que muitas vezes, tá, a gente prega temas e mensagens que estão assim como uma mensagem que te impulsiona a fé, que te impulsiona a agir, que te impulsiona a buscar o milagre, a buscar... Mas tem, nesse momento que a gente está vivendo, em especial, Deus tem trazido mensagens, como o Rodrigo falou, que são mensagens para nós nos situarmos, para nós reconfigurarmos, para nós entendermos o que está acontecendo espiritualmente e pudermos viver espiritualmente o que está acontecendo, de maneira que nós venhamos a vencer esse tempo. Nós vamos subsistir se nós estivermos agarrados na palavra profética, né? E nós vimos ali a palavra do apóstolo René. Deus também tem dado palavras também através da minha vida para a vida de vocês, e nós estamos agarrados nessas palavras. E eu tenho vindo aqui pregar os domingos, dos últimos domingos em especial, não como mestre da palavra, não como evangelista, não como pastor ou apóstolo. Eu venho aqui, eu tenho vindo como profeta mesmo, trazendo a direção para esse momento, a conscientização desse tempo que estamos vivendo e o que precisamos fazer nesse momento, como nos posicionamos nesse tempo para subsistir esse tempo obscuro que estamos vivendo sobre a terra. Satanás vem com força, mas da mesma sorte, a igreja vai se levantar com mais força ainda, porque nós temos uma bandeira poderosa e o Espírito Santo vai trazer a glória, a glorificação dessa bandeira no meio da igreja. Amém, queridos? Glória a Deus pela vida de todos vocês. Não sei se a pastora tem algum anúncio, algum recado no final. Então nós vamos orar e depois nós vamos terminar. Feche teus olhos assim como você está. Pai querido, em nome de Jesus, eu apresento com temor e tremor essa palavra diante da igreja, declarando, Senhor, precisamos estar atento ao tempo e o modo, como os filhos de Sacar, discernindo os tempos e os modos. Pai, estamos aqui discernindo o tempo e o modo da tua visitação. E nós não podemos perder o teu time, Senhor, o teu relógio, o teu tempo kairos. Nós não podemos perder isso, Senhor. Nós precisamos estar atentos como igreja, porque cada dia, cada semana, cada mês, muita coisa está acontecendo, Senhor. O tempo ele está impressionantemente tenso. A cada dia novas notícias, a cada dia mais o mundo está sendo impactado. E nessa hora, Pai, nós como igreja estamos correndo para Ti. Nós como igreja estamos correndo para Ti, Senhor. Estamos correndo para Ti, para que o Senhor venha nos alcançar. Para que o Senhor venha nos alcançar. E correndo para Ti, porque Tu és o nosso alvo, Tu és Cristo, nosso Senhor. E nós dependemos de Ti, Senhor. Nós dependemos completamente do Teu senhorio, da Tua intervenção, em nome de Jesus. Por isso, Pai, guarda as nossas vidas, Pai. Guarda as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, que essa palavra possa trazer direcionamento nas nossas vidas e nós possamos compreender o Teu tempo e caminhar debaixo dessa nuvem espiritual, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, amanhã estaremos meio-dia no Instagram, clamando para que Deus mude a sorte da nossa nação. Amém? Então não esqueça, depois a gente bota as informações corretamente ali no grupo, no canal do Telegram. E de noite, 22 horas, estaremos juntos, mais uma vez, clamando por avivamento, para que essa visitação chegue. E nós temos esse compromisso de oração coletiva até o dia 31, até quarta-feira. Depois eu já estou buscando no Senhor a estratégia para abril e vamos ver como vai ser, tá? Então estou clamando. Nós não estamos num processo mecânico, nós ouvimos e obedecemos. Aquilo que o Senhor mandar nós fazer, nós vamos fazer. Se Ele mandar, continue no mesmo horário fazendo a mesma coisa, nós vamos continuar. Mas eu estou buscando o direcionamento de Deus para que nós continuemos com uma ação acertada, assertiva, né?
para que nós possamos subsistir, continuar subsistindo. E crendo ainda que abril vai ser poderoso, porque Deus vai nos dar um grande e poderoso avivamento sobre as nossas vidas. E também o sol da justiça vai nascer, ele se levantará, a nuvem espessa vai ser afastada, os recursos virão, os recursos das nações virão sobre a tua casa, sobre a tua vida. Deus prometeu e ele vai cumprir. Eu creio plenamente nisso. E nós vamos agora continuar regando essa profecia, velando essa profecia, para que ela se cumpra plenamente em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Amo vocês. Estou com muita saudade de vocês. Amo vocês de paixão, viu? Que Deus abençoe muito. Um forte abraço. Com o amor de Deus o Pai, a graça do Filho e a doce comunhão do Espírito seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, queridos. Shalom. Até amanhã. Espero vocês em nome de Jesus. Aleluia. Tchau, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Noite. Ó, Nene, tá aí, Nene?